O Brasil é mesmo o país da superficialidade, da aparência e do faz de conta. As pessoas dizem querer resolver os problemas, mas quando se trata de fazer a coisa certa, elas tiram o corpo fora e procuram por atalhos e escapismos, acreditando que deste modo é possível resolver os problemas. Mas os problemas só podem ser resolvidos quando nós atacamos a sua raiz e não os efeitos. Nenhum problema pode ser sanado quando nós tratamos apenas os efeitos, porque neste caso a causa continua agindo, gerando novos efeitos que geram novas problemáticas que deixam as pessoas inquietas. Então vamos pensar um pouco sobre educação no Brasil. O Brasil tem uma das piores educações do mundo. Nas avaliações internacionais que os estudantes brasileiros participam, eles ficam nas últimas posições. E por quê? Porque a educação brasileira ela não é levada a sério. Os gestores, o ministro da Educação, os secretários da Educação, dizem que os professores não são preparados. Sim, eu vejo realmente que boa parte dos professores brasileiros não está preparada. Mas quando eu falo de preparação, eu não falo estas pós-graduações vagabundas que os professores fazem, que não agregam nada. Eu digo conteúdo que o professor tem dentro de si. E conteúdo somente se adquire por meio de estudo, leitura e reflexão. E tem professores que não leem e não promovem reflexões. Eles fazem aí suas pós-graduações vagabundas à distância, eles têm o título, mas em termos de capacidade, estes professores não têm coisa alguma. Então eu pergunto, o que é capacitação? O que é um professor bem formado e capacitado? Um professor que tem títulos, um professor que é cheio das pós-graduações, mesmo que ele não saiba nada, mesmo que ele não tenha didática alguma em sala de aula, mas parece que é isso que o MEC e as secretarias de educação querem pelo país afora. Um professor que tenha títulos, mesmo que ele não saiba nada. E outra coisa muito corrente aí que a todo momento é discutida é a questão tecnológica, dizendo que a tecnologia vai resolver o problema da educação brasileira. O dia que todos os alunos tiverem um tablet em sala de aula e existir uma lousa digital em sala onde o professor possa fazer as suas operações, a educação vai melhorar. Mas será que é a tecnologia que vai melhorar a educação brasileira? Claro que não. Para a educação brasileira melhorar, nós precisamos de professores intelectuais, professores que gostem de estudar e fazer reflexões, professores que gostem de escrever, professores que sejam profundos, mas isso é algo que nós não temos nos dias atuais, nem no Ministério da Educação, nem nas secretarias estaduais e secretarias municipais. Nossos secretários da Educação são pessoas rasas e superficiais que não entendem nada de educação. Então, como desenvolver um sistema educacional de qualidade onde os gestores simplesmente são incompetentes e os gestores acreditam que tudo se reduz a títulos, aos alunos terem tablet em sala de aula, a ter uma lousa digital em sala de aula, acreditando que isso vai fazer a aula acontecer? Se nós não temos um professor qualificado intelectualmente, se nós não temos alunos que queiram aprender, lousas digitais não vão adiantar em coisa alguma. Sem falar que estamos em ano de eleição e é muito fácil o secretário da Educação saindo por aí que vai distribuir tantas e tantas lousas digitais para as escolas do seu município como forma de propaganda, porque isso dá voto, né? Botar uma lousa digital lá na frente, na sala de aula, os alunos vão chegar em casa e vão dizer: mamãe, 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 temos uma lousa digital em nossa sala de aula. E os pais ignorantes vão querer votar no prefeito que deu uma lousa digital para os alunos. Mas é isso que a educação brasileira virou: puro populismo e incompetência. Faz de conta, aparência
E tudo isso é uma grande máscara para esconder a incompetência dos gestores, a incompetência dos professores, a incompetência das famílias que não estão sabendo educar os seus filhos e também, por que não, a incompetência dos alunos brasileiros que não gostam de estudar. Então eu pergunto para vocês, como melhorar a educação brasileira? Vocês acreditam que tablets e lousas digitais vão resolver os problemas da educação brasileira? Claro que não. Vocês acreditam que fornecendo pós-graduações vagabundas à distância para professores, eles vão se qualificar profissionalmente para darem aulas com mais qualidade? Claro que não. Nós precisamos de professores intelectuais. E a intelectualidade de um professor não se forma com pós-graduações vagabundas, com um pedaço de papel onde está escrito que o professor sabe uma determinada coisa, mas na verdade ele não sabe, porque a maior parte dos professores brasileiros são uns burros e uns idiotas. E é por isso que eles são utilizados pelos políticos populistas e aproveitadores de plantão que se elegem às custas desses professores idiotas, e esses professores idiotas, tomam cada vez mais naquele lugar. E é por isso que os professores brasileiros ganham tão mal, porque são uns idiotas na sua maior parte. Me desculpem aqueles que não são, eu sei que tem muitos professores brasileiros que são bons, eu conheço vários, mas infelizmente os bons nos dias atuais eles são uma minoria. E a maior parte dos professores hoje, nos dias atuais, é realmente uma ralezada, sem cultura, sem nível intelectual, sem conhecimento, que tem apenas um títulozinho de papel, dizendo que estes professores estão aptos a desempenhar a sua função, sendo que, em termos de conhecimento, estes professores não sabem nada. Então, não é por meio de títulos vazios, por meio de tecnologias que nós vamos resolver os problemas da educação brasileira. Nós precisamos de professores intelectuais e alunos que queiram estudar. E, primeiramente, um ministro da educação decente e secretários estaduais e municipais de educação que sejam comprometidos e não políticos, porque o que mais nós temos aí é secretários de educação que não conseguiram se eleger, estão ocupando um cargo como secretário de educação, querendo se candidatar de novo. Ou seja, nós temos hoje secretários da educação que querem ser políticos. Como políticos poderão resolver a educação brasileira? Nós precisamos de técnicos que realmente compreendam a educação brasileira, pois, do contrário, ela vai continuar o mesmo lixo que ela é. E não é com lousas digitais em sala de aula, com tablets, com pós-graduações vagabundas que nós vamos melhorar o nível da educação brasileira, mas com comprometimento, intelectualidade, reflexão e conhecimento. Sem isso, nós não vamos conseguir melhorar a qualidade da educação brasileira. Certo, gente? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!